Olá, saudações pessoal! Aqui é o André Júnior e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre dot plot e histograma. Essa é a nossa aula número 1 de estatística. E começando a nossa aula de estatística, a gente vai estar relembrando algumas informações importantes sobre a estatística, sobre alguns cálculos, alguns conceitos que a gente necessita utilizar, né, para fazer nossas tabelas, nossos gráficos. Bom, a primeira coisa que a gente vai ver é sobre os tipos de variáveis. Nós temos dois tipos de variáveis diferentes. A primeira variável é a discreta. O que é uma variável discreta, pessoal? É um número finito, é algo que se pode contar com facilidade e representar por meio de um número. Né? Exemplo, o número de trabalhadores de uma empresa. Então, a variável discreta, ela é tudo aquilo que a gente consegue contar e representar, né, por número, com facilidade. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo prático. Vamos dizer que você está numa empresa de ônibus. Você quer contar quantos trabalhadores tem por área, certo? Aí você vai na portaria e conta. E aí, 1, 2, 3, 4 funcionários, 4 trabalhadores. Você vai até o escritório, conta novamente. Tem 7 trabalhadores. Aí você vai até a mecânica, lá na manutenção, você conta e tem 12 trabalhadores. Você está vendo? Você está conseguindo obter variáveis discretas, né? Você consegue saber que na portaria tem 4 pessoas, no escritório tem 7, na manutenção tem 12. Depois você consegue pôr isso numa tabela, fazer um gráfico. Isso são variáveis discretas. Já a variável contínua, ela é ao contrário. Ela é um número infinito que não se pode contar, né, contabilizar, e não se pode representar por meio de números de forma fácil. Um exemplo são as estrelas do céu. Você pode, naquela noite assim bem estrelada, você pode deitar assim na varanda da sua casa e ficar contando estrelas. Você nunca vai conseguir contar todas que tem no céu. Né? Então, por quê? Elas são, entre aspas, infinitas, né? Então, tem muitas no céu. Então, você vai obter uma variável contínua, se você for contar as estrelas. Certo? Então, esses são os dois tipos de variáveis. Vamos para o nosso próximo tema. Bom, aí vem uma parte muito básica da estatística e muito vital. É a média e a mediana. O que é a média, pessoal? A média, ela te dá exatamente o valor médio, certo? O valor central, vamos dizer assim, de um conjunto de dados. Então, como que a gente calcula a média? A média, ela é calculada fazendo a soma dos valores que são dados e depois dividindo esse resultado obtido pelo número de valores que se tem. Poxa vida, André, ficou confuso. Certo? Vamos lá. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Bom, um exemplo. O que o nosso exemplo pede? Calcule a média de carros vendidos nos últimos 5 meses. Então, a gente tem aqui os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. E a gente tem o número de carros que foi vendido por mês, certo? Em janeiro, a loja vendeu 15 carros. Em fevereiro, a loja vendeu 5 carros. Em março, a loja vendeu 3 carros. Em abril, eles não venderam nada. E em maio, venderam 7 carros. Qual foi a média? Qual foi o valor médio de carros vendidos nos últimos 5 meses? Isso é muito simples, pessoal. Resposta. Ó. A média, ela é a soma de todos os valores dividido pelo número de valores. O que isso quer dizer? A média vai ser igual ao seguinte. 15 mais 5 mais 3 mais 0 mais 7, que é a soma dos valores individuais. Né? Então, 15 mais 5 mais 3 mais 0 mais 7. Dividido pelo número de valores que a gente tem. Quantos valores diferentes a gente tem? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. A gente vem aqui e soma todo mundo. 15 mais 5, 20. Mais 3, 23. Mais 0, nada, né? 23 do mesmo jeito. Mais 7, 30. Sobre 5. Então, a média é 30 sobre 5. Divide 30 por 5, a média é igual a 6. Média é só isso.
Certo, pessoal? Por mais que vocês tenham 200, 300 números, média é simplesmente isso. A soma de todos os valores dividido pelo número total de valores que você tem. Ok? A outra é a mediana. E o que é a mediana? A mediana é o valor que separa duas metades de um conjunto de números. Separa a metade menor da metade maior. Ou seja, é o valor que aparece no centro de uma quantidade de números, né? De uma distribuição de números. Quando eles estão em ordem crescente, ou seja, indo de 0 para cima, né? Indo de 0 para um número maior, ou decrescente, vindo de um número grande para 0, de um número maior para 0. Então, assim, vamos lá, vamos pegar um exemplo para a gente entender como que calcula uma mediana, como que encontra a mediana, na verdade. Bom, exemplo. Qual é a mediana de carros vendidos nos últimos 5 meses? A mesma tabelinha, pessoal. Janeiro, fevereiro, março, abril e maio. 15, 5, 3, 0 e 7. Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai calcular uma mediana. E é o erro primário. Muita gente faz esse erro. Então, vou dar a dica para vocês não errarem mais, hein? Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar os números em ordem crescente ou decrescente. Mas prefiram colocar sempre em ordem crescente. Certo? É mais fácil. Por quê? Você nunca vai ter um número negativo aqui. Dificilmente. Então, coloque em crescente. Ordem crescente. Quem é o primeiro número menor aqui? O menor número de todos. É o 0, certo? Então, eu ponho 0. Eu vou reescrever todos os números em ordem crescente. Qual é o segundo menor número? É 3, ó. 3. Depois do 3 é o 5. Aí eu ponho aqui. Depois do 5 é o 7. Depois do 7 é o 15. Pronto, coloquei em ordem crescente. Quem é a mediana? É o valor central. Quem é o valor central? É o 5. A mediana é igual a 5, certo? O 5 separa os dois valores menores, a metade menor, dos dois valores maiores, que é a metade maior, certo? Isso que é a mediana, pessoal. Ah, André, mas eu estava fazendo meu cálculo e não tinha 5 números, tinham 6. O que eu faço com a mediana agora? Porque eu não tenho um número só no centro, eu tenho 2. Aí você vai fazer o seguinte, você vai somar os dois números do meio e dividir por 2. Isso vai acontecer no nosso exemplo, na outra aula, e eu vou mostrar para vocês com mais clareza como funciona isso. Mas basicamente é isso. Soma os dois números do meio, vamos dizer que tivesse aqui 3 e um 4 aqui. Não, vamos pegar um número melhor, né? Para o nosso exemplo. Vamos dizer que tinha aqui um 3 e um outro 5 aqui. Você somaria 3 mais 5, 8 divide por 2, 4. Mas vai ficar mais claro na nossa próxima aula. Certo? Próximo tema. Amplitude, pessoal. O que é amplitude? Amplitude tem a ver com a rádio? A rádio AM, FM? Tem. Mas de outra forma. Né? Amplitude para física é uma coisa. Para estatística é parecido, mas é outra coisa. Vamos lá. O que é amplitude na estatística, pessoal? A amplitude na estatística ela é a diferença ou a distância, entre aspas, que existe entre o menor valor e o maior valor de um conjunto de números. Ou seja, para encontrar a amplitude, a gente só tem que subtrair o valor menor do maior. Ou seja, o que acontece? A amplitude é a diferença entre o maior valor e o menor. É o espaço, a distância que tem entre eles. Vamos pensar da seguinte forma. Ó. Exemplo, qual a amplitude dos valores abaixo? A nossa mesma tabelinha de meses e números, certo? Então, o exercício pede. Qual que é a amplitude dos valores abaixo? Muito simples, pessoal. Amplitude é igual ao valor maior menos o valor menor. Ok? Qual é o valor maior aqui? É o 15, certo? Qual é o menor? É o 0. Então, valor maior menos valor menor. Então, é 15 menos 0. 15 menos 0. 15 menos 0 é 15. Então, a amplitude é a distância que separa o máximo do mínimo. Certo? Basicamente é isso. Sem problema também, é uma coisa simples. Bacana, né? Fácil, né? Então, vamos lá. Próximo tema. Porcentagem.
Porcentagem é uma coisa que faz as pessoas quererem fugir quando pega a prova. Porcentagem é uma coisa chatinha, mas que é uma coisa, é uma decoreba. É fácil, basta você decorar a forma de resolver. Como que eu calculo uma porcentagem, pessoal? Da seguinte forma: dividimos o valor desejado por 100 e depois multiplicamos o resultado obtido pela quantidade total. Tá, tudo bem, André, mas ficou confuso. Beleza, vamos para o exemplo. Exemplo, quanto é 45% de 125? Pessoal, 45%. Vocês percebem que é parecido com eu dizer 45 por 100? Não parece que eu estou dizendo 45 dividido por 100? A porcentagem é exatamente isso. Quando eu falo 45%, eu basicamente estou dizendo 45 dividido por cento. O que é um cento? Um cento é 100. Então, eu posso pensar nesse 45% escrito assim, ó, 45 dividido por 100. Certo? Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Como que eu calculo 45% de 125? Assim, ó. 45% de 125 é igual. Lembra que eu falei, acabei de falar agora que 45%, 45 dividido por cento, por 100. Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma: 45 sobre 100, né? 45 dividido por 100, vezes 125. Quanto que dá 45 dividido por 100? 0,45. 0,45 vezes 125. Quando eu multiplico esses dois números aqui, eu tenho o valor 45% de 125 é igual a 56,25%. 56,25%. É isso, pessoal. Pensem sempre assim. Ah, é 30%. É 30 dividido por 100. Esse cento é de 100, então não tem erro. Então você divide esse valor aqui, que acompanha o porcento, por 100 e multiplica pelo número que você quer saber. A porcentagem, multiplica pelo total. Certo? Se você estiver usando uma calculadora no momento da prova, ou na hora que você está fazendo seu trabalho, sua lição de casa, fica muito mais fácil. Sabe o que você faz se estiver usando a calculadora? Você escreve 45 vezes 125 e aperta o botãozinho da calculadora de porcentagem, certo? Não aperta igual, aperta a porcentagem. Aí sai o valor. Mas é bom a gente saber como faz com papel e caneta. E para fazer com papel e caneta é dessa forma aqui, certo? Beleza, pessoal? Vamos para o nosso próximo slide. Então, pessoal, a partir desse ponto, a gente chega no ponto principal da nossa aula, que é o que é um dot plot e o que é um histograma. O dot plot, ele é um tipo de gráfico simples formado por pontos e uma linha. Daí vem o nome dele, que é dot plot, que em português significa gráfico de pontos. Dot em português é pontos, é ponto, né? E plot em português é gráfico. A cara de um dot plot é exatamente essa aqui, ó. Certo? Eu posso ter essas linhas transversais aqui, representadas nele, ou não. Certo? E aí eu tenho nele, né, um eixo X, que é esse eixo aqui, ó, que é chamado o eixo das ordenadas, e o eixo Y, que é esse aqui, que também é chamado de eixo das abscissas, certo? Pra gente relembrar aí. Então esse é o eixo X e esse é o eixo Y. E o dot plot ele funciona assim, ele me mostra quantos itens eu tenho que corresponde, que respeita o valor de X, né? Por exemplo, aqui, ó, quando X é igual a 2, eu tenho 2 itens que correspondem a esse valor. Quando eu tenho X igual a 3, eu tenho um item só. Basicamente é isso. Não vou entrar muito em detalhes, porque eu quero que vocês só vejam a imagem, como ele é. No exercício vai ficar mais claro, certo? E o histograma, pessoal? O histograma ele é um tipo de gráfico de barras ou de colunas. Barra ou coluna. Barra ou coluna seria isso aqui, né? E ele representa valores de frequência dividido em classes uniformes. Pode ter ficado confuso agora essa parte, mas não. Vamos dizer que essa barra aqui representa quantos carros foram vendidos em janeiro numa loja de carro. A frequência foi 5.
Porque do começo de janeiro até o final de janeiro, eu vendi 5 carros, certo? Então, essa é a frequência. E o que são as classes? As classes são exatamente essa divisória aqui, ó. Essas divisões, ó. Começo de janeiro até o final de janeiro. Começo de fevereiro até o final de fevereiro. Tá vendo? As classes são uniformes, ou seja, a mesma distância que eu tenho dessa ponta até essa, eu tenho dessa ponta até essa, dessa até essa. Certo, pessoal? Então, as divisões aqui embaixo, elas são do mesmo tamanho, certo? Então é isso que é um histograma. Simples, fácil, né? Sem grande problema para a gente entender. Então, sendo assim, isso foi só um rápido apanhado de conceitos, de informações básicas que a gente precisa relembrar antes de entrar resolvendo exercícios desses temas, ok? Bom, então, gostaria de agradecer. Valeu, pessoal. E eu vejo vocês na próxima aula, que vai estar aqui na descrição o link, que é a parte 2, onde a gente vai estar resolvendo exercícios sobre histograma e o dot plot. Ok? Aguardo vocês lá, hein? Tchau, tchau.